Olá a todos, aqui é o professor Cláudio e hoje, para dar sequência ao nosso curso de História da Filosofia Grega, História da Filosofia Antiga. Hoje, em nossos últimos encontros, nós levamos até vocês algumas ideias do filósofo Zenão e hoje nós começaremos, na verdade, um curso sobre a filosofia de Melisso de Samos, ou seja, nós continuaremos falando sobre a escola eleática de filosofia, a escola formada, sobretudo, por esses filósofos, por estes pensadores, né? A escola iniciada por Parmênides e que vai ter sequência, vai se desdobrar por meio de outros pensadores, outros filósofos, como Zenão e Melisso. Hoje nós falaremos sobre Melisso de Samos. Começaremos a falar sobre Melisso de Samos, veremos suas principais ideias, de que forma Melisso de Samos mantém os fundamentos do eleatismo, de que forma ele avança, de que forma ele vai contribuir com a filosofia que o seguirá. Hoje iniciaremos, portanto, alguns encontros falando de Melisso de Samos, mas antes eu quero te convidar para se inscrever em nosso canal. Este é um espaço por meio do qual nós levamos até vocês um pouco de filosofia, um pouco de ciência, literatura, um pouco de cultura no sentido geral. Aqui nós nos preocupamos em contribuir com a tua formação, levando até você, apresentando a você algumas ideias, alguns conhecimentos que possam contribuir com a sua forma de ver mundo ou ampliar a sua forma de ver mundo, de ver as coisas. Esta é a nossa finalidade, nosso objetivo é contribuir com esta tua formação e mais ainda despertar em você o gosto por essas coisas, a fim de que você se aprofunde cada vez mais no estudo delas, né? No estudo da filosofia, da ciência, das artes, que são áreas do conhecimento extremamente fascinantes e maravilhosas. Portanto, você que sabe a importância que o conhecimento desempenha na vida do indivíduo, nos ajude se inscrevendo em nosso canal, se não fez, deixando aí seus comentários. Se tiver gostado dessa nossa breve aula, não se esqueça de deixar aí o seu like, compartilhe esse espaço com outras pessoas, isso nos ajuda bastante. Portanto, coopere conosco, a fim de que nós possamos levar esses conteúdos a um número cada vez maior de pessoas. Pois bem, como eu já antecipei, nós hoje iniciaremos alguns encontros tratando da filosofia de Melisso de Samos, né? Falávamos em nossos últimos encontros sobre as principais ideias de Zenão, um pensador também eleático que retoma as ideias de Parmênides, né, que tem a filosofia de Parmênides como a base da sua filosofia, mas vimos que ele, em certa medida, avança em relação a Parmênides, ou seja, apresenta ideias novas, e nós também vimos qual a sua forma, o seu método de defender as ideias de seu mestre Parmênides. Hoje começaremos a estudar a filosofia de Melisso de Samos, né? E antes de falar de Melisso, né, eu quero apenas fazer novamente, né, fazer uma referência ao nosso
companheiro de viagem, né? O nosso amigo de navegação, de viagem, né? A história da filosofia antiga. Esse é o primeiro volume, né? Obra monumental, né? Uma obra maravilhosa da autoria do professor Giovanni Reale, né? Um dos maiores conhecedores de pensamento grego, de filosofia grega, que este mundo já viu, né? Então, nossa referência. É claro que o que falamos aqui também resulta dos nossos estudos, das leituras que fizemos ao longo de anos, né, e continuamos fazendo, porque não paramos de estudar essas coisas são infinitas, né, então estamos sempre estudando-as, né, mas a base do que eu tenho dito aqui se encontra nesta obra do professor Giovanni Reale, né, sobretudo este primeiro volume que trata aí dos pré-socráticos, né, que trata desses primeiros filósofos, e com Melisso nós continuamos ali no sexto século, quinto século antes de Cristo, né? Melisso, como o seu sobrenome de origem já nos antecipa, né? Melisso é natural de Samos e ele nasce por volta do final do sexto século antes de Cristo, início do quinto, né? As fontes divergem em relação à data específica, ao tempo específico de seu nascimento, mas elas não vão além deste período, né? Final do século VI e início do século V. Portanto, Melisso é um contemporâneo de Zenão de Eleia, né? O Zenão de Elis, né? E sobre Melisso, como sobre os pré-socráticos, pouca coisa temos acerca de sua vida mais pessoal. Sabemos que Melisso de Samos foi um hábil marinheiro, né? Foi alguém dado ao mar, né? Foi alguém que construiu uma habilidade, uma técnica marítima e que o permitiu angariar um certo destaque nessa área, né? Dentro dessa técnica, dentro dessa ciência, a ciência da navegação, né? Sabemos que Melisso de Samos foi um hábil marinheiro, né? E foi um político também muito ousado, muito valente, muito combativo, né? Melisso de Samos teve, portanto, uma vida pessoal com a qual ele pôde transitar nessas duas áreas, né? Foi um marinheiro, né? E foi também um político, né? Como político, ele foi escolhido por seus compatriotas, né? Por seus coevos, por seus concidadãos, para tomar a frente em relação a um conflito envolvendo Atenas e Samos, né? Atenas e Samos se conflitaram neste período e quem os cidadãos de Samos escolheram para ser uma espécie de estrategista, né, um estratego deste conflito foi Melisso de Samos, que como hábil marinheiro, né, derrotou inclusive a frota de Péricles, grande governante de Atenas, que teve a sua frota derrotada
por Melisso de Samos em 442, né? Lembremos que Samos é uma ilha, né? Portanto, chegar até ela, invadi-la necessariamente tinha que ser feito por meio das águas, né? E a frota de Péricles, né? O ateniense Péricles, também muito bem preparada, não esperava que Samos estaria muito bem representada, né? A marinha de Samos, por assim dizer, estava muito bem representada e comandada por Melisso, que em 442 vence a tropa, a frota, né? Vence a frota de Péricles e consegue manter a independência de Samos, né? Portanto, Melisso é essa figura aí que flerta com o heroísmo em relação ao imaginário samosiano, né? O imaginário de Samos, né? Vejam, é um filósofo, algo que eu não canso de repetir aqui em nosso espaço, em nosso canal, é um filósofo, um homem de ideias, um homem de livros, um homem de cultura, um homem de letras, mas um homem também muito ativo, né? Mas um homem da praxis, né? Não é apenas uma figura teórica, né? Não é apenas um intelectual de, de escritório, de gabinete, né? Melisso de Samos é um intelectual que vai, inclusive, pôr as mãos nas armas para defender a sua terra, né? Para defender a sua pátria, para defender a sua cidade, a sua polis. Neste caso, Samos, né? Homem político também, enfim, né? Eu gosto de ressaltar sempre isso porque o capitalismo, né? Sobretudo o liberalismo, o neoliberalismo, né? Promoveram essa imagem de que o filósofo é um cara que vive com a cabeça no mundo da lua, né? Completamente alheio ou alienado das questões mais imediatas, mais práticas, né, das questões que envolvem os interesses de seus pares, os interesses de sua sociedade, os interesses de seu país. Esta imagem não se sustenta, né? Essa imagem foi criada pelo liberalismo apenas para distanciar as pessoas da filosofia, apenas para que as pessoas mais incautas, menos preparadas, concebam a filosofia como algo etéreo demais, distante demais e que não tem nenhum sentido, né? Que não desempenha nenhum sentido no mundo real. Lê do engano, enganam-se aqueles que são seduzidos por esta imagem, mais ainda, né, são facilmente manipuláveis. Por quê? Porque se furtam de entregar a uma área do conhecimento que os faz pensar, cuja essência é levar o indivíduo a pensar. A filosofia tem como essência te fazer pensar, te fazer identificar as contradições dos discursos que aí estão, te fazer assumir uma postura crítica em relação àquilo que é dito, independentemente da fonte, inclusive dito por outros filósofos, né? Enfim, a essência da filosofia é levar o indivíduo a pensar, a refletir criticamente, a identificar as contradições que aí estão e construir de forma mais segura, mais sólida o seu raciocínio, as suas ideias. Esta é a finalidade da filosofia. A finalidade da filosofia não é que você assimile as ideias de um filósofo. Isso faz parte, claro, mas é te levar a pensar, inclusive criticamente, pensar criticamente, inclusive os filósofos que você estuda, os filósofos que você pensa, conhece como Melisso de Samos, né? Portanto, este é mais um intelectual, mais um pré-socrático
grego, mas um filósofo que nos ajuda a quebrar essa imagem, essa ideia do filósofo como uma figura inativa, né, que vive com a cabeça nas nuvens, né? Uma imagem que depois nós falaremos sobre isso, uma imagem que vai ser veiculada por Aristófanes, né, satirizando a Sócrates, né, mas sobre isso nós falaremos depois, num outro momento, né. Hoje nós estamos aqui para falar de Melício de Samos, mas ressaltando esse seu engajamento político, porque já desde a origem, ele nos ajuda a definir uma imagem do filósofo como uma figura ativa também, não só uma figura de teorias, de ideias, mas uma figura também ativa no terreno político e até no terreno militar, né? Como Melício deu provas, né? Bem, Melício de Samos escreveu um livro, né, que tem aquele título genérico sobre a natureza ou sobre o ser, e a sua filosofia, as suas ideias filosóficas, como eu já falei, estão alinhadas ao eleatismo, ao pensamento eleático. Ou seja, Melício de Samos, assim como Zenão, tem como fundamento filosófico para desenvolver as suas ideias aquilo que Parmênides disse sobre o ser. Entretanto, Melício de Samos vai se distanciar tanto de Parmênides quanto de Zenão, primeiramente por meio do trato metodológico que ele vai dar a essa questão envolvendo o ser, a essa questão ontológica, aos princípios eleáticos. E ele vai se distanciar em que medida? Ele vai se distanciar primeiramente por ser o primeiro eleático a sistematizar as ideias, a filosofia dessa escola. Então, coube a Melício sistematizar o pensamento eleático. E aqui, nesse ponto, ele já diverge já se distancia de Parmênides e de Zenão. Por quê? Porque Parmênides pensou o ser, mas de forma bastante poética, né? Já vimos aqui que Parmênides desenvolveu a sua filosofia, apresentou sua filosofia ao mundo recorrendo à poesia, né? Ele apresenta a sua filosofia poeticamente, né? E poeticamente ele deixa algumas lacunas em relação ao ser. Vejam, a filosofia de Parmênides, embora seja uma filosofia bem elaborada, ela é lacunar em alguns pontos, né? Ele não deduziu do ser que ele havia concebido todos os atributos deste ser, né? Em alguns pontos, ele deixa um verdadeiro vazio sobre o qual nós não conseguimos entender de forma mais ampla a sua filosofia, e que deu margem, inclusive, para os seus adversários lhe criticarem, né? Críticas essas que serão refutadas, enfrentadas, confrontadas pelo seu aluno Zenão, que vai
pensar o ser parmenidiano, mas recorrendo a um outro método, que é o dialético, e uma dialética negativa, né? Por quê? Porque Zenão de Eleia vai... O grande esforço intelectual de Zenão de Eleia será reduzir ao absurdo as críticas que os oponentes, os adversários intelectuais de Parmênides lhe fizeram. Então, Zenão vai desenvolver uma dialética, mas uma dialética negativa, ou seja, é a dialética, não é a dialética que contribui para o avanço de uma filosofia, de uma ideia, embora, como vimos em nossos encontros anteriores, Zenão tenha colocado ideias novas, tenha deixado um legado filosófico em relação à tradição, em relação a Parmênides, né? Ele avança em relação a Parmênides, porém é um avanço ainda muito limitado, porque o seu grande esforço será este, de colher as críticas que eram feitas a Parmênides e, por meio de um raciocínio dialético, reduzi-las ao absurdo, provar o quanto que as críticas feitas a Parmênides eram críticas absurdas. Este será o grande empreendimento filosófico de Zenão. O que Melisso irá fazer? Melisso vai sistematizar a filosofia eleática. E de que forma? Ele vai expor os princípios, ele vai expor o ser, a ontologia, e vai deduzir desta ontologia, desta ideia do ser, a partir do ser e do ser parmenidiano, repito, ele vai deduzir do ser todos os atributos pertinentes a este ser. E quando alguma ideia não se adequar a este sistema, ele vai pensá-la de forma mais aprofundada, a fim de que ela se encaixe perfeitamente nesse sistema. Portanto, Melisso de Samos vai desenvolver vai apresentar a filosofia eleática de uma forma tão precisa, exata, de uma forma tão minuciosa em relação ao cuidado que este autor tem ou teve com estas ideias, de modo que pouca margem ele vai deixar para, não para a crítica, porque as críticas, por mais sistemático que seja um pensamento, né, as críticas sempre virão, né? Vejam, por exemplo, o que Marx faz com Hegel, né? E Hegel é um filósofo extremamente sistemático, né? Entretanto, Marx vai pontuar, né, vai apontar algumas como poderia, em se tratando de Hegel, né, a gente tem que ser muito cauteloso nas afirmações, mas Marx vai identificar alguns pontos de fragilidade na filosofia hegeliana, a ponto de julgá-la superada, né? Ou a ponto de afirmar a necessidade de superá-la, né? A fim de que possamos avançar, né? E esse avançar em Marx tem uma conotação
extremamente específica, precisa, né, e que de forma alguma jamais, né, falaremos sobre ela aqui nesse nosso encontro, porque Marx já é um outro universo, né, Marx já é um outro oceano, né, e para falarmos dele devemos imergir num contexto completamente novo, e não é a proposta deste nosso encontro, né? A proposta desse nosso encontro é para falar dessa sistematização filosófica que foi realizada primeiramente por este pensador Melisso, que vai dar as ideias de Parmênides um cuidado todo especial, ou seja, é alguém que descobre um tesouro e vai cuidá-lo com todo o zelo, né? com todo o afeto, com todo o cuidado mesmo que esse tesouro possui, né? Portanto, nesse sentido, Melisso já vai romper com Zenão e Parmênides em relação ao método. Por quê? Porque se Zenão pensou o ser de forma poética, perdão, porque se Parmênides pensou o ser de forma poética e Zenão o pensou o ser de forma dialética, Melisso de Samos vai pensá-lo de forma sistemática. E ao pensá-lo de forma sistemática, ele, Melisso de Samos, já se coloca na base para uma outra escola que virá depois dele, chamada de pluralistas, que é uma escola composta pelo pensamento empedoclitiano, anasagoriano e o pensamento atomístico. Vejam a importância deste filósofo. Melisso, embora um nome pouco conhecido, mas Melisso de Samos vai desenvolver o eleatismo de uma forma tão sistemática que o seu eleatismo vai preceder um período importante da filosofia grega, que é o pluralismo filosófico, que vai ser representado pelas figuras de Empédocles, Anaxágoras e também de Demócrito e Leucipo. Esta é, ou este será, o grande feito, por assim dizer, meliciano em relação à tradição filosófica. Mas para chegarmos em seu legado filosófico, primeiramente precisamos ver quais são as suas grandes ideias. Mas isso nós faremos em nosso próximo ou em nossos próximos encontros. Portanto, ficamos por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa breve apresentação de Melisso, né? Acentuando apenas o seu método, né? E esse seu engajamento mais político, mais marinheiro, militar, por assim dizer, né? Mas deixando para os nossos próximos encontros as suas ideias, né? Nós faremos isso em nossas próximas aulas. Mas se você gostou dessa, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscreva em nosso canal, se não o fez ainda, compartilhe esse espaço com outras pessoas e em breve eu quero te encontrar aqui para continuarmos fazendo essa nossa viagem pela história da filosofia grega. É uma viagem fascinante. Já vimos muita coisa até aqui. Se eu não estiver enganado, essa é a 34ª ou 35ª
quinta aula sobre história da filosofia grega. Portanto, já vimos muita coisa e temos muitas outras coisas a vermos. Ainda estamos no período pré-socrático, lá no final do século VI, início do século V antes de Cristo, e temos muita coisa ainda para ver. Portanto, você é o meu convidado para continuarmos fazendo essa viagem maravilhosa. Um forte abraço a todos vocês e em breve aqui nos reencontraremos para continuarmos estudando os gregos. Forte abraço e até lá.